Olá, alunos de Direito Penal 1. Eu tinha feito um vídeo ontem, ficou meio grande, eu resolvi fazer outro e ficou também um pouco confuso, então vamos direto ao que nós combinamos, tá? Então, até mesmo para resolver os exercícios, tem mais uma observação a respeito do artigo 2º que eu quero fazer com vocês. Fora isso, nós precisamos de lembrar algumas coisas antes de poder fazer os exercícios e fazer essa observação que eu preciso aí estar fazendo com vocês, tá? Então, nós sabemos que o artigo 2º do Código Penal, lembrem-se, toda vez que eu colocar CP, vocês que estão começando agora no Penal 1, só para vocês não estranharem, CP é Código Penal, tá? Lei penal no tempo, artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Bem, essa parte a gente chama de abolitio criminis, abolir o crime. Então, se acontecer um fato que é considerado crime, se uma lei posterior chega e desconsidera aquilo como crime, acontece abolitio criminis. A pessoa não pode mais ser punida por aquilo. Continuando. Cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Então, acaba tudo. E aí vem o parágrafo 1º e aprofunda a questão. Aliás, parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A verdade expande o entendimento, dizendo que de qualquer forma, não precisa só abolir o crime, se for diminuição de pena, regime mais brando, né? Ou qualquer outra forma que beneficie esse agente, essa lei posterior ela pode ser utilizada, tá? Mesmo que esse crime já tenha sido processado, já tenha havido condenação e essa condenação já tenha sido definitivamente, né? Isso a gente conhece como coisa julgada, mesmo que for coisa julgada. É um instituto tão poderoso esse aqui, o abolitio criminis, e o benefício da lei posterior é tão poderoso que consegue até mesmo ultrapassar aquilo que é um instituto de pétreo, que é a chamada coisa julgada, ou seja, tudo aquilo que já foi julgado de forma irrecorrível, ou seja, não há mais como recorrer, julgado de forma definitiva. Ok, parece simples, mas visto isso, a gente já colocou aqui duas situações, abolitio criminis, a lei posterior deixa de considerar crime, tá? E a gente achou também a questão de que tudo que beneficiar de qualquer forma vai poder ser aplicado, né? Tudo que beneficiar vindo de lei posterior vai poder ser aplicado mesmo a fatos que estão definitivamente julgados. Bem, nós vamos ter então uma situação que até então, no artigo 1º do Código Penal, a gente se deparou com a irretroatividade, né? Ou seja, uma lei não pode retroagir para maleficiar o agente, apenas para beneficiar. Isso é irretroatividade, tá? Mas a irretroatividade, ela está presente em todo ordenamento jurídico. O que é? Não pode retroagir para maleficiar. Mas nós temos a retroatividade, que é exatamente o que está presente no artigo 2º. Então, nós temos irretroatividade quando uma lei não pode, né, ir lá atrás para maleficiar o agente. Isso é irretroatividade. Em geral, é irretroativa a lei. Mas nós temos no artigo 2º, a retroatividade de lei benéfica. Então, nós temos irretroatividade e retroatividade. Retroagir é agir valendo para trás. Isso tem que ficar bem claro para vocês, ok? Mas lembrem-se de um detalhe. Para que uma lei possa valer para um ato, essa lei ela tem que estar, no mínimo, vigente à época. Ela não pode ter sido revogada antes do fato acontecer. Atenção, porque isso diz respeito a um dos exercícios aqui, ok? Então, nós temos a retroatividade e retroatividade, ok?
E nós temos um outro fenômeno que é chamado ultratividade. O que é ultratividade? Vou tentar fazer de uma forma simples para vocês. A ultratividade ocorre quando em uma sucessão de leis será aplicada ao ato a lei mais branda, desde que já esteja vigente a época de ato criminoso, ok? É basicamente o que eu já havia falado. Entretanto, a gente vai se deparar aqui com a situação de sucessão de leis. Isso é muito raro, tá? Por causa de segurança jurídica, a gente tem no nosso ordenamento um certo padrão das normas serem mais ou menos estáveis, a não ser que surjam, né, no decorrer do tempo, situações que de fato façam nascer a necessidade de sucessão de leis. Então, isso, na verdade, é uma preparação porque a gente vai aprender no artigo 3º na próxima aula, tá? Questão de leis excepcionais e temporárias, mas isso é uma outra coisa. Vamos pensar que, independente de ser leis excepcionais ou temporárias, existisse uma sucessão de leis, né? Então, eu vou tentar exemplificar. A época num ano qualquer, tá? Sob a vigência de uma lei qualquer, pratica-se um ato criminoso, ok? E esse ato criminoso era determinado para ele uma pena de 10 anos, vamos supor. Bem, e aí a pessoa está sendo processada e tal, né? E aí entra em vigor uma outra lei. E essa outra lei, ela determina para esse mesmo fato criminoso uma pena de 5 anos, ok? Aí a pessoa está sendo processada e tal, e aí ela se depara com o artigo 2º que diz que a lei mais benéfica pode retroagir para beneficiar. Como está beneficiando, passando de 10 para 5, né, a gente vai aplicar essa segunda lei. Mas aí acontece que ocorreu algo inusitado e veio ainda com esse agente sendo processado, ou então, de certa forma, já chegando na finalização, né, do processo e tudo, surge uma outra lei que determine que para esse mesmo crime a pena seja de 8 anos. Então, nós temos uma primeira lei vigente à época do fato, 10 anos. A gente tem uma segunda lei, né, que entrou em vigor no decorrer do processo com 5 anos, né? E uma terceira lei que apareceu, né, depois, assim, colocando aí uma pena de 8 anos. Então, o que se deve fazer? Gente, o raciocínio é simples, tá? Como após, né, durante a prática do ato criminoso, até a última colocação aqui, nós tivemos a vigência de 3 leis. Sendo que a segunda lei é a mais benéfica. A gente tem sim o direito, segundo a lei, de aplicar aquela que é mais benéfica, desde que, né, todas essas leis estivessem vigentes a partir da data do fato criminoso, tá? Esse efeito de fazer essa conjugação de leis, tá? E assim poder aplicar a mais benéfica à situação do agente, a gente dá o nome de ultratividade, ok? Então, eu creio que eu tentei ser breve nesse sentido aí, mas depois, se for o caso, a gente volta nisso em live. Vamos passar agora para os exercícios. E antes que eu esqueça, existe uma situação, tá? Aliás, são 2 situações, são os chamados crimes permanentes e crimes continuados. Qual será a lei aplicável no caso de crimes permanentes e crimes continuados, cujo o tempo do crime ele é contado de forma diferente, né? O início do crime é contado de forma diferente dos demais crimes. Mas como ainda nós não temos o domínio desse conceito dentro do nosso conteúdo, do andar do nosso conteúdo, eu vou deixar para abordar isso em situação oportuna, em tempo oportuno. Vamos para os exercícios.
Bem, o primeiro exercício fala da situação do Mévio, que pratica crime em 12 de abril de 2018, sob a vigência da Lei X. Estava sendo processado em 2019, ou seja, estava andando todo o procedimento contra ele. E ainda não havia condenação. No dia 30 de 12 de 2019, ou seja, no final do ano de 2019, entra em vigor uma reforma legal que alterava a Lei X e excluiu o ato criminoso praticado por Mévio do rol de atos imputáveis como infração penal. Bem, se essa lei que é posterior, o fato criminoso aconteceu em 2018, certo? E essa lei, ela é do final de 2019. Ele não tinha condenação, e mesmo que tivesse, tá? Entrou em vigor uma lei que excluiu esse crime. Então aconteceu o chamado abolitio criminis. Como ficará a situação de Mévio? Justifique. Qual o instituto jurídico aplicável ao caso, segundo o artigo 2º do Código Penal? Bem, gente, eu acho que eu já respondi, né? A situação dele é que ele não será mais imputado, vão cessar todos os efeitos que porventura podem ter havido aí sobre a vida dele, e ele está livre, tá? Não é questão nem de absolvição, é questão que ele está livre, ele não vai ser mais imputado, isso não ocorreu mais na vida dele, tá? É como se tivesse passado uma borracha. O instituto aplicável, eu falei também, é o chamado abolitio criminis, né? É quando a lei posterior deixa de considerar crime fato que antes era considerado e, portanto, pode ser, segundo o artigo 2º do Código Penal, pode ser aplicado a ele de forma indiscutível, ok? Vamos para o segundo. A segunda questão. Coelho foi condenado a pena de 5 anos por estar em curso no artigo AB do Código Penal vigente até os dias atuais. Então, tinha um artigo lá e ele foi imputado e aí ele já foi condenado a pena de 5 anos. Tá? Tal fato ocorreu de forma definitiva, ou seja, a condenação definitiva em 20 de 8 de 2015. Ok. Então, é uma condenação definitiva em 20 de agosto de 2015. Ocorre que houve a vigência da lei XYZN em 2 de 1 de 2016, ou seja, depois até, que mudou a redação do artigo AB do Código Penal, ou seja, é lei do mesmo jeito, né? Alterando a pena de reclusão mais grave e mais rígida para a pena de detenção menos grave e menos rígida. Lembrem-se que a lei posterior pode ser aplicada, seja lá qual for o benefício que ela trouxer ao agente. Então, isso aí já resolveu a questão. No caso Intelo, que seria aplicável? Bem, seria aplicável realmente a lei XYZN, porque ela é de 2016, portanto, ela é posterior ao fato criminoso praticado por Coelho. A gente percebe isso porque está escrito no problema que a condenação definitiva aconteceu em 20 de 8 de 2015. Se ele ainda estiver cumprindo pena, né, a pena dele vai ser mudada para a pena dessa lei posterior, porque a reclusão que era determinada antes é bem mais grave, do que, né, é uma forma mais grave de pena do que a detenção, que é menos grave. Portanto, vai ser aplicada a lei posterior. Muito simples isso. O parágrafo único do artigo 2º justifica de forma substancial e definitiva isso. Ok? Bem, o terceiro caso, ele exige um pouco mais de raciocínio e vamos prestar atenção então. Em 15 de 5 de 2015, Fausto praticou crime descrito na lei ABCD, com pena máxima de 6 anos. Beleza, ele praticou. Aí, né? Não sabemos se tem condenação nem nada, mas isso também é secundário dentro do conteúdo que nós estamos estudando. Essa lei ABCD estava vigorando desde 2009. Beleza. Então, tá certo. A lei vigorava desde 2009, ele praticou em 2015 esse ato criminoso previsto nessa lei aí. Ocorre que em 30 de 10 de 2015, ou seja, alguns meses depois dele praticar, né, o crime, entra em vigor a lei EFGH, que substituiu a lei ABCD, mudando a pena de tal crime para a pena máxima de 8 anos. Ou seja,
piorou a situação. De cara, nós já vemos que não pode ser aplicada, porque a lei não pode retroagir, ou seja, agir lá atrás, caso ela não traga benefícios ao agente, tá? Então, nós sabemos que essa lei EFGH não pode ser aplicada ao caso. O advogado de falso faz uma ampla pesquisa e descobre que entre os anos de 99 e 2009, ou seja, antes de vigorar a primeira lei, a lei de 6 anos, a lei ABCD, tá? Vigorava a lei JKLM, que imputava ao crime praticado por Fausto pena máxima de 4 anos. Ou seja, essa lei lá de trás, lá que vigorava antes da prática do crime, tá? Era a lei mais benéfica de todas, o que muito beneficiaria Fausto. Pergunta-se, qual lei, segundo o artigo 2º do Código Penal, seria aplicável ao caso? Justifique sua resposta. Bem, gente, a lei que será aplicável ao caso, nesse caso, é a lei ABCD, a lei que determina a pena máxima de 6 anos, a lei realmente do tempo do crime. Por quê? Né? Se você for observar, tá? A lei posterior, o maleficia, ou seja, você não pode ser aplicado ao caso, a gente já falou sobre isso, e também porque a lei, e isso vai responder a pergunta B, né? A lei que o advogado achou que vigorou de 99 a 2009 era uma lei revogada. Lembrem-se, pelo artigo 1º, que é a justificativa de tudo, que a lei tem que ser anterior, né? Tudo bem, a lei é anterior, só que, né, a lei ABCD era anterior ao ato dele. E a gente tem que entender que para ocorrer a ultratividade, a lei, como eu já falei aqui nesse vídeo, ela tem que estar vigente na data do ato criminoso. Portanto, essa lei aqui, a lei JKLM, que é uma lei que vigorou de 99 a 2009, tá? Essa lei era uma lei que já estava revogada, ela não vigorava na data do crime. Ela não vigorava na data do crime, ela não existia mais. Ok? Então, atenção em relação a isso. Essa lei não pode ser aplicada porque à época do crime ela não era mais vigente, tá? Ela não era mais vigente, ela não existia mais. Então, muita atenção que isso aí tem uma pequena pegadinha, tá? Vamos para o ponto. Tício, em 20 de 2 de 2010, praticou o crime previsto na Lei A, que vigorava desde 2008. A Lei A dispunha, para tal crime, pena de 6 a 10 anos. Ok. Processado e condenado em definitivo, né? Em 2012. No ano de 2014, posterior, nova Lei B passou a condenação do crime em questão para 3 a 7 anos, ou seja, foi uma lei bem benéfica a ele. Poderia ser aplicada? Sim, ela é posterior, mesmo havendo condenação em definitivo. Ela é posterior, não se esqueçam, tá? Vigorava uma lei que era 6 a 10 anos, depois já era condenado e tudo, uma lei melhor, né? Em 2014, de 3 a 7 anos. Ocorre que em 2016 a Lei C entrou em vigor. A ultratividade aí, ó. Entrou em vigor, inserindo para o crime praticado por Tício pena de 4 a 8 anos. O condenado, ainda cumprindo pena, aciona um atento advogado para que este possa tomar as melhores providências. Sob esse contexto, com base no artigo 2º, qual das leis seria aplicável ao caso? Justifique sua resposta, como se chama o efeito da lei penal nesse caso. É aquilo que é o último conteúdo que eu passei para vocês, né? Você tem uma sucessão de leis. A primeira lei, a lei vigente à época, determinava 6 a 10 anos. A segunda lei, né, a lei B, determinava 3 a 7 anos, ou seja, mais benéfica. E olha que já teve, né, toda a situação de
transitar em julgado, fazer coisa julgada, etc. e tal. E depois veio uma terceira lei. Ele ainda está sofrendo efeitos da condenação, seja lá por que for, né? Isso aqui é termos didáticos mesmo. Mas interessante é que veio uma terceira lei que piorou a situação da segunda. Piorou a situação da segunda. Mas não piorou a situação da primeira, mas piorou a situação da segunda. É essa conjugação de leis, mas lembrando que todas têm que estar, né, vigentes ou à época do caso ou época posterior à data do fato, tá? Então, a lei aplicável seria a lei B. Por quê? É o que eu acabei de falar, né? Porque numa conjugação de leis, numa sucessão de leis, pode-se fazer uma conjugação da lei mais benéfica. E no caso, a lei mais benéfica entre as três é a lei B, ok? E lembrando, de novo, que essas leis, elas têm de estar vigentes à época do fato ou posteriormente à época do fato. Mas você pensa, não foi revogada pela lei de 2016? Foi, mas acontece, lembre, de novo, vou falar, ela tem que estar vigente à época do fato ou vigente posteriormente ao fato. Não ser revogada antes do fato acontecer, como nós discutimos no exercício 3. Muita atenção a isso, tá? Esse efeito de poder conjugar leis, né? E de certa forma aplicar aquela que é mais benéfica, tá? Esse efeito, mas leis vigentes à época do fato ou vigentes a posteriori, ou seja, depois do fato. Esse efeito se chama ultratividade. Ultratividade. Então, gente, para não alongar muito, já ficou muito grande, eu quero agradecer a todos, pedir desculpas e sempre falando vida longa e próspera.